Moradora dos Campos Elíseos, na zona norte de Ribeirão, denuncia ter recebido 2 contas de água no mesmo dia com valores diferentes. O caso serve de alerta sobre cobranças realizadas pela Saerp. A cuidadora mostra a primeira medição realizada no dia 18 de fevereiro, depois das 11 da manhã, no valor de R$ 52,70. O papel aponta que no medidor o número era 602. A moradora acompanhou o leiturista. Eu cheguei em casa, ele estava medindo em outra residência do lado. Aí eu pedi para ele, se ele já quisesse aproveitar a porta aberta, né, para poder fazer a medição. Ele entrou, mediu e já me entregou o talão em mãos. O que Cássia não esperava é que no mesmo dia seria surpreendida com uma nova conta de água, colocada aqui no portão. A nova medição foi feita cerca de 2 horas depois da primeira. E o detalhe, ela estava em casa, mas foi marcado que o imóvel estava fechado. E mesmo sem o hidrômetro exposto, a conta veio mais cara. Meu hidrômetro ainda fica para o lado de dentro, né? E então não tem como ele fazer uma leitura e pôr no sistema uma coisa que ele não entrou e viu. Sendo que ele já havia feito uma primeira presencial, na minha frente. O papel foi impresso às 1h19 da tarde. O novo valor era de R$ 64,80, R$ 12 a mais. Ela chegou a ligar na Saerp, Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, mas se surpreendeu quando a atendente explicou que a primeira medição deveria ser descartada. Eu falei, não é assim, eu falei para ela. O que está valendo é a primeira, porque eu presenciei a leitura. A segunda eu não presenciei. Então, quem tem que desconsiderar é você a segunda, não eu a primeira. Ela falou, o que está no sistema aqui é a segunda, então você tem que pagar pela segunda. Este advogado explica que, uma vez que não teve os direitos atendidos na secretaria, a munícipe pode entrar com ação na justiça. No caso de uma dúvida sobre aquilo que você deve pagar ou não, você pode entrar, ela pode procurar o advogado da confiança dela e entrar aí com uma ação de consignação de pagamento. O grande problema disso é a demora no trâmite dessas ações. O novo sistema de leitura e impressão simultânea da conta de água começou a ser implantado em novembro de 2020 e chegou a mais de 53 mil imóveis em setembro do ano passado, quando o DAERP ainda existia. O especialista alerta para o risco de fraudes. Esse sistema foi colocado em funcionamento e, pelo menos não a mim, mas eu acredito que a grande parte da população não foi esclarecido como iria funcionar. Se é passível de fraude, se é passível de alguma implantação de quantificação de gastos ali pelo funcionário, ou se é feito automaticamente, o que é diferente de antigamente, porque antigamente o funcionário batia na sua casa, entrava na sua casa e você verificava junto com ele a leitura. O caso de Cássia serve de alerta para toda a população de Ribeirão Preto, que deve ficar atenta às cobranças e medições. Com mais irregularidades confirmadas, o assunto pode ser discutido no Ministério Público. Existem aí uma agência reguladora que foi contratada a preço caríssimo. Nós nos lembramos bem que fizemos diversas matérias na época, né? Inclusive uma agência que fica fora de Ribeirão Preto. É complicado, uma agência que regula, mas fica fora de Ribeirão Preto e que, de repente, não toma atitude nenhuma, não toma conhecimento. Você não tem para quem reclamar dentro dessa agência, né? Então, assim, seria o caso de uma intervenção, sim, do Ministério Público, caso surjam mais casos como esse, né? Pedir para a população ficar alerta em relação a isso e, se acontecer, trazer para a imprensa, levar para o Ministério Público, registrar esses casos para que deixe de ser lesada, se for o caso. Samuel Santos para o Jornal da Clube. A Saerp informou que um funcionário irá até essa residência para verificar o que pode ter ocorrido e aí tomar as devidas providências a fim de solucionar o que chamou de mal-entendido. A gente continua falando sobre esse assunto, já está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo o advogado Dr. Álvaro Gradim. Doutor Gradim, é uma conta simples na realidade, né? Imagine R$ 12 a mais em cada conta de água de um ribeirão pretano. Isso é extremamente grave. Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde a todos que nos assistem. Sim, é extremamente grave. Você verifica que o DAERP, o atual Saerp, ele tem em torno de 120 mil ligações de água. E se isso voltar a ocorrer, ou se isso ocorre em todas essas ligações, é um acréscimo no orçamento do
desse departamento, dessa secretaria, em torno de R$ 1,5 milhão por mês. Isso lembra bastante a fraude que ocorria no Banco do Estado do Paraná, na década de 90, que ficou chamado como o golpe do nhoque, onde sumia alguns centavos em cada conta e no final se verificou que passou de bilhão a fraude ocorrida naquele banco que hoje foi privatizado. Doutor, e por que esse novo sistema de impressão automática da conta pode ter fraudes? Olha, eu não acredito que esse sistema deva ter fraude. O que acontece são os operadores do sistema não estão ainda, de fato, familiarizados com ele. O problema é o seguinte, se esse tipo de erro de leitura e essas fraudes ocorrerem com mais frequência, o sistema utilizado é um software livre fornecido pelo governo federal, que se chama GESAN, Gestão do Saneamento. E ele prevê que a utilização com fraudes prevê punições ao usuário. E isso seria passível de uma punição num valor bem alto e grave aos administradores e gestores públicos dessa secretaria. E como a população faz, então, para checar se há um erro, por exemplo, na conta dela? É necessário verificar no seu relógio se a leitura está sendo feita corretamente. Como ela é entregue no mesmo dia, fica muito mais fácil, porque você vê naquele instante e não depois, quando a conta chega, se a leitura de fato está correta ou não. Se a leitura estiver errada, você pode fazer, como o colega anterior orientou, fazer o depósito em consignação em juízo e discutir. Se você já fez o pagamento dessa conta, você pode inclusive pedir a devolução em dobro daquilo que foi pago indevidamente. Caso o assunto chegue ao conhecimento do Ministério Público, qual deve ser o teor dessa denúncia? O que o Ministério Público deve investigar? O Ministério Público deve investigar se isso de fato está ocorrendo com mais frequência do que você se considera se fosse um erro comum. Se isso se verificar que é uma coisa normal, ocorrendo diariamente nessa secretaria nova, ele deve abrir um processo criminal e administrativo e civil contra esses gestores públicos que estão deixando isso acontecer. Bem, a gente está falando de uma secretaria de água e esgoto, então qual que é o papel também da Câmara, de cada vereador, se essas irregularidades ou esses erros fugirem do controle? Qual que deve ser o papel de cada vereador? A função primordial do Poder Legislativo, seja municipal, estadual ou federal, é dizer ao Executivo o que ele pode ou não fazer e também fiscalizar o que ele está fazendo. A Câmara dos Vereadores deve oficiar a essa secretaria e verificar se está sendo seguido todos os passos previstos, tanto nesse sistema novo, no GESAN, e se isso não é reiterado, esse erro, se as reclamações estão acontecendo num número muito grande, e tomar as devidas providências, inclusive prevendo punição para esses responsáveis. Doutor Álvaro Gradim, advogado, muitíssimo obrigado, doutora, pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.